Uma boa noite a todos. Então vamos dar início aos nossos estudos da noite. Vamos então continuar o nosso capítulo 21 aqui do livro, 21º encontro, o significado das leis divinas nas relações humanas. Então a gente no início, no primeiro encontro, a gente fez uma reflexão de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente teve que terminar mais cedo. O Homem no Mundo, do capítulo 17. Lembra? E aí então aqui diz assim o livro. Bom, vamos então fazer a leitura primeiro e a prece, né? Já ia começar já. Tá apressado. Para descontar o atraso. Calma. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então vamos fazer nossa prece. Vamos então rogar a Deus nesse momento com a sua permissão para mais este encontro da noite de hoje, sob as bênçãos do nosso Pai Francisco, nosso Pai espiritual, que possa olhar por nós, nos orientando, nos iluminando, abençoando a toda esta família, ao nosso mentor amigo que nos inspire para essas atividades da noite, que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ter um ótimo entendimento do conteúdo a ser estudado nessa noite. Possamos refletir, sentir e vivenciar. E neste clima aqui dentro, um clima de paz, de harmonia, um fim último, uma reunião séria, proveitosa, que possa também irradiar para o ambiente externo, iluminando o bairro, os vizinhos, a todos que estão acompanhando nos seus lares, que possam receber o amparo. Assim, Senhor, então damos início com nossos estudos da noite de hoje, que assim seja. Então a gente completou aquele livro, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Homem no Mundo, foi de um espírito protetor, e aqui diz assim no livro, a respeito desse texto. Muito significativa a mensagem de um espírito protetor, pois nos traz muitos esclarecimentos de como viver na Terra, submetendo-nos às leis. Para que isso aconteça, não é necessário que vivais uma vida mística, alerta-nos o instrutor espiritual. Essa pequena informação é rica de ensinamentos, porque não é pequeno o número de pessoas que acreditam que, para servir a Deus, é preciso se desvincular de todas as coisas que dizem respeito ao mundo. Se é certo que Jesus afirmou que não é possível servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Está em Lucas capítulo 16, versículo 13. Não é menos certo a sua rogativa anotada em João 17,15. Não rogo que os tireis do mundo, mas que os protejas do maligno. Então aqui duas passagens do Evangelho de Jesus muito significativas, né? Eles dão com referência desse texto que a gente estudou no encontro passado. Então, como muitos já conhecem, né? Não é possível servir a Deus e a Mamon, né? Então não tem como a gente, né, amar, servir a dois senhores, né? Somente um. Porque não tem como a gente amar as coisas do mundo, né, as paixões, e dizer que ama a Deus, né? Mas aí às vezes ama a Deus, as coisas do mundo em primeiro lugar, Deus fica em segundo plano. Não tem como fazer uma coisa ou outra. Ou tu é fiel, né? Tu serve a Deus, o propósito, ou então a gente está servindo ainda ao mundo, né?
as coisas do mundo. E aí então em João 17,15 ele diz: não rogo que os tireis do mundo. Então ele está rogando, Jesus está rogando a Deus para que não tire a gente do mundo, né? Mas que possa proteger do maligno, né? Esse é o maligno que na verdade está dentro de nós mesmos, né? E a gente tem que iluminar essas trevas, né, que estão dentro de nós, para que a gente possa então viver uma vida no mundo equilibrada, né? Uma vida mais saudável, uma vida servindo a Deus, né, e não a Mamon, né? Para compreender essas duas afirmações do Cristo, aparentemente contraditórias, façamos uma reflexão à luz das leis naturais, em sintonia com a mensagem subscrita acima. A escolha entre Deus e a Mamon, ou seja, a renúncia consciencial aos prazeres transitórios da matéria, indo ao encontro do propósito existencial, como estudamos no início deste módulo, só será realizada quando estivermos em meio às questões do mundo. Dessa feita, se Jesus houvesse rogado ao Pai para que nos tirássemos do mundo, fazendo uma análise literal do versículo evangélico, não teríamos o mérito pelas boas escolhas feitas. Então, a gente é necessário, como a gente estudou, as experiências, né? Que nós vamos conseguir somente trabalhar, vivenciar, lavar roupa suja no mundo, né? E aí os desafios que a gente vai ter que enfrentar, né? Dentro da família, dos lares, né? Em todos os ambientes a gente vai ter que iluminar, né, a nossa consciência, fazer um discernimento, fazer as escolhas do né, de quais os caminhos que vai querer para sua vida, né? Muitas vezes a pessoa insiste, né, porque ela deixa os seus vícios dominar ela, né? É mais forte que ela. Aí ela deixa, né? Ela não combate aquilo. Ela sabe que ela tem os defeitos, mas ela continua levando aquela vida daquele jeito, né? Então a gente tem que iluminar esses vícios, a consciência, né? Para refletir que a gente está no mundo que é para nós enfrentar as dificuldades, né? Que é para a gente vencer os nossos vícios, o orgulho, o egoísmo, né? É para isso que a gente está no mundo. Agora eu sei que eu tenho os vícios, mas eu não faço esforço, né? Aí está desperdiçando uma vida no mundo, né? A gente até comentou no estudo foi no estudo da Gênesis, né? A gente abordou bastante a importância, né? Do espírito, das encarnações, né? Mas tudo uma coisa puxa a outra, né? Entenderam então essas passagens? Então agora vamos lá para o Livro dos Espíritos, questão 718. Livro dos Espíritos. Privações voluntárias? Número 718. Vamos ver a pergunta. Kardec pergunta aos benfeitores: a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? É bom entender a pergunta, né? Então, uma das leis, lei de conservação, nos obriga então a prover as necessidades do corpo. Então essa lei, para nos conservar, então faz com que a gente então possa, né, prover nossas necessidades para a vida, né, porque a gente precisa, né, para poder viver no corpo. O corpo necessita de alimento, de vestuário, né, de um monte de necessidades, né? Então vamos ver a resposta. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. E tem um comentário. O homem terreno tem a obrigação natural de prover o seu sustento
E quem não o faz, vivendo às custas dos outros ou de instituições, de forma gratuita, sem esforço, sem trabalho e atividades, arcará com as consequências naturais da lei de ação e reação. Aqui eles dão uma resposta curta, né? Eles dizem que sim, porque sem a força e saúde, impossível é o trabalho, né? Então, se a gente precisa, né, do alimento para ter força para o dia a dia, né? O corpo precisa. Claro que não, a gente tem que ter a gente já comentou também sobre sempre procurar fazer um esforço para não extrapolar também, né? Mas porque eu tenho que faço força, vai comer um boi pelas pernas ali, né? Vai passar do limite, vai comer mais com os olhos, como diz, né? Então, prover a necessidade, o que é necessário, né? Muitas vezes a gente come assim, a gente sente o organismo, ele avisa nós, ó, Deus chega, mas não, tu tá com o olho limpo, parece que tem, aí quanto tem, mais tu quer, né? Então é a necessidade, não extrapolar, né, a necessidade. Então sempre comer o que é necessário para a saúde, buscar uma alimentação também equilibrada, né? Que hoje os médicos cobram também, né? Muitos problemas de saúde com obesidade, né? Que eles cobram bastante da gente, né? Não é fácil, a gente tem que fazer um esforço, né? A gente tem que cuidar, né? Cuidando da saúde, né? E isso daí, então, se nós não tiver saúde, não tiver força, vai ser difícil o trabalho, né? Então a gente precisa. E ali, como diz, né? Aqueles que não querem trabalhar, que vivem às custas dos outros, né? Ou de instituições, né? Aqueles que querem só receber o rancho, não estão nem aí muitas vezes para palestra, para nada, né? Aí eles, não, você vem, você ganha um rancho, né? Aí a pessoa tá ali só pelo rancho, muitas vezes não faz a mínima questão de estar ali, né? E é uma questão também complicada, porque a gente não deve obrigar ninguém, né? Se a pessoa não tá afim, não quer, muitas vezes tu já sabe que é só pelo rancho, daí a pessoa tem um livre-arbítrio dela, né? Ela tem que buscar pelo esforço dela, como diz ali, né? Buscar fazer alguma coisa, é muito fácil pegar ali, sentar ali, que já é bem fácil, né? Seria o mínimo que pega, compareça, participa, que ganha um rancho, beleza, né? Aí a pessoa já não faz questão de ir, né? Fica arrumando 1001 desculpas só para sentar ali um momento e ouvir, né? E ganhar um rancho, imagina, sem fazer esforço, né? E tem gente que mesmo assim não quer, imagina. Aí imagina então pedir para a pessoa, quem sabe tu ganha um rancho, tu me dá uma mãozinha aí para dar uma limpadinha, alguma coisa, fazer um trabalho voluntário. Não, daí aí piorou ainda, né? Aí deu. Aí já tá me explorando, já tá, né? Então é complicado isso, né? Não é? Então vamos lá para 719. É a próxima. Kardec pergunta: merece censura o homem por procurar o bem-estar? Interessante, né? Então o homem merece ser censurado, né? Ele buscando o seu bem-estar. Será que ele merece ser censurado? Vamos ver a resposta. Depende do que ele acha que é bem-estar, né? Tem gente que bem-estar é os excessos. Bem-estar já diz, né? O nome bem-estar é a pessoa estar, né? Ter o necessário, estar bem com ela mesma, cuidando, né? Vamos ver o que é isso aí. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguida à custa de outrem, e não venha a diminuir-vos nem as vossas as forças físicas, nem as forças morais. Daí tem um comentário. A procura do bem-estar seu e de sua família
é apenas um esforço sadio do homem no campo do trabalho, satisfazendo anseios e desejos que também são naturais no campo da evolução. Mas deve ser conseguido com o seu próprio esforço, não pode ser adquirido de forma obscura ou desonesta, porque nesses casos ocorre o comprometimento com o mal. Então, o bem-estar não é proibido, né? É bom, a gente necessita de também assim ter uma vida, né? Uma vida tranquila, ter um momento de descanso para passear, né? Para ver uma vida equilibrada. Todo mundo tem direito a ter uma vida equilibrada, uma vida sadia, né? Uma vida digna. Mas Deus só proíbe o abuso. A pessoa que abusa, extrapola, né? Aí isso aí é uma coisa reprovável, né? Tudo que é o abuso, que a gente já estava comentando antes, a pessoa que tem muita comida, né? Come demais, né? Joga fora a comida também, né? Um desperdício, né? Abusa, joga dinheiro fora com bobagem, né? Coisas supérfluas, né? Da vida, isso tudo é reprovável, né? E claro que sempre lembrando que nós somos livres, né? Nós somos livres para fazer o que quiser. Se eu quiser ir ali na rua jogar dinheiro fora no lixo, eu jogo, né? Se eu quiser botar um caminhão de comida no lixo, eu boto. Só eu sou livre, todo mundo pode fazer isso. Só que eu sou responsável por isso, por essas atitudes, né? E aí então depois eu vou responder por isso. A minha consciência vai me cobrar, né? Por esses erros, né? Que eu extrapolei, que eu vivi uma vida muito fútil também, né? Só com prazer, só gozando o mundo, né? Viajando, vivendo prazeres e coisas, né? Às vezes tem uma fortuna, fica só jogando dinheiro fora em coisas banais, né? E não fez nada de bom para ela e nem para o próximo. Aí foi uma vida bem, né, indigna, uma vida que a consciência vai cobrar muito depois, como disse ali no comentário, através da lei de ação e reação, né? Um dia ele vai ter que pagar isso aí, né? Esses débitos aí, né? Perante a consciência. Porque pois nada vai ficar impune, né? E é importante a gente entender a lei de causa e efeito, novamente lembrando que não é um castigo, né? Muitos já acham que substitui lá o castigo de Deus os espíritos, a maioria substitui pela lei de causa e efeito, né? Não é um castigo, e sim uma lei educativa, né? Para que a gente possa se educar pelo bem, para não fazer aquele erro novamente, né? E a lei de causa e efeito não necessariamente também que vai entrar também em vigor a lei, o olho por olho, né? No sentido de que muitos dizem também, não, tu fez isso, na próxima tu vai voltar miserável, doente, isso e aquilo, né? Porque tu fez isso, fez aquilo. Não necessariamente é assim. A lei de causa e efeito vai ser já logo na outra vida, depende, né? Não é assim que é uma lei de talhão que vai ser na hora, sem olho por olho, não é assim, né? Essa cobrança aí perante a consciência. Talvez de repente tu pode, né, ir pagando aos poucos, talvez tu pode, quando tu te fortalecer melhor, talvez uma outra existência lá, quando tu superou, tu já tá bem melhor, daí tu pode, né, viver numa situação mais difícil, porque tu tem condições para viver aquilo com mais, né, com mais clareza, mais solidez, né, essas dificuldades. Então é isso, é coisas assim que a gente deve refletir bastante, né? Porque muitos não estudam, não refletem muito e já falam, não, lei de ação e reação, causa e efeito, fez aqui, tu já vai pagar. Não é assim também, né? Claro, não, isso não quer dizer que não vai ficar na conta de sua consciência que ele vai ficar. Não vai ter, aquilo ali não vai ser anulado enquanto não for ressarcido aquele débito. Vai ficar lá, aquele débito. Um dia nós vamos ter que ressarcir aquele débito. Agora quando? Mas já vai ser logo na próxima vida, já vai sofrer. Não necessariamente vai ser na próxima vida, pode ser em outras existências, né? Como a gente estava comentando. Então é importante a gente saber sobre isso, né? E medo.
Mas um dia nós vamos ter que ressarcir, né? Muito bom isso aí. Eu acho que foi o Chico, né, que aquele problema no olho dele, acho que era no olho que disseram que poderiam ajudar ele. Ou era uma doença que ele tinha, tinha várias coisinhas, né? Que aí falaram pra ele que poderiam ajudar, ele disse que não, que era uma dívida que ele tinha, que ele já queria. Ele já queria quitar. Deixa quieto. E com certeza, né? Tu vê, ele veio com aquele legado, psicografou, né? Em torno de 400 obras, né? E ele com aquele problema no olho, um monte de problema, e seguiu forte, né? Porque, como a gente disse, ele tinha aquele débito e deu, como Deus é bom, justo e caridoso e não coloca fardo pesado em ombro leve, né? Isso é importante, tem tudo a ver com isso. Ah, mas tu deve 1 tonelada, toma. Joga tudo por cima da pessoa já na próxima vida, aí como é que tu vai carregar aquilo tudo? Né? Os erros milenares, né? Então tem que ser aos poucos. Então o Chico já estava numa condição de maturidade espiritual para tirar de letra aquilo ali, para passar firme e forte, porque ele tinha condições para pagar aquele débito. Né? E assim vai ser com nós. Hoje a gente, graças a Deus, por exemplo, nós aqui a maioria tem saúde, né? Tem saúde, tudo tá bem. Mas numa próxima vida, tá, agora tu conseguiu aprender, tu já tá vendo numa próxima, tu pode vir também que nem o Chico. Pode vir com uma tarefa, pode vir com um problema no olho, nos 2 olhos, sei lá o que, né? Não vai, aquele débito vai ficar, né? Vai ter que pagar um dia. Quer? Quero. Vai ter que pagar, hein? Então vamos pro 720. Quer ler? Esqueci que tu também sabia, né? Só eu quero ler. Deixa vocês lerem, pra mim muito fácil. Se não vejo o cara ler, vocês lerem. Vamos ver isso. O Kardec pergunta: são meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Bom, vamos entender a pergunta. Existe mérito, são meritórias, né, aos olhos de Deus as privações voluntárias? Aquela pessoa que se priva, né, para fazer o bem, digamos assim, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária. Então, aquela pessoa que vem, né, para ajudar, para servir, e vem um movimento de expiação voluntária, ou seja, ele que escolheu aquilo, né, vir naquela situação de expiação, né, ele veio voluntário. Vamos ver então a resposta. Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. É uma resposta curta, né? Aqui diz: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Aí tá no mesmo fácil. sentido, mas mais curto aí, né? Aqui tem um comentário. Nenhum tipo de privação em qualquer campo da vida agrada a Deus, e sim a convivência pacífica junto aos nossos semelhantes, o compartilhamento dos problemas que afligem a todos, a caridade com aqueles que sofrem com as enfermidades ou falta de recursos, e a prática da religiosidade e do amor ao próximo. Viu? Então existe o mérito, existe mérito aos olhos de Deus. Daí os benfeitores diz: fazei o bem aos vossos semelhantes, fazei o bem a todos, a nós, ao próximo, e mais mérito tereis. Ou seja, então a nossa recompensa, o nosso mérito é com certeza de fazer o bem a nós e ao próximo. E isso aqui faz parte uma das leis maiores, da lei maior de Deus, né? Quando ele diz lá, já tem lá no Velho Testamento também, amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o segundo semelhante ao primeiro, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então essa é a máxima, né? E todos os profetas estão contidos nessas duas máximas. Ou seja, então essa é a máxima da lei. Ou seja, então eu fazer o bem
é eu amar o meu semelhante, né? Fazendo o bem de coração é amar. É a prática de amar ao próximo. Então esse é o maior mandamento. Então se eu fizer o bem, se eu amar o próximo e a mim mesmo, né, com certeza eu terei méritos, né? Desde que, claro, eu tenho a consciência de que eu estou fazendo aquilo de coração, né? Agora não assim, eu vou fazer porque agora eu sei, né? Senão eu vou ter que... o obsessor vai me pegar, a causa e efeito vai me pegar, aí tudo vai me pegar, né? E o bicho vai pegar. E aí então fica complicado, né? Então a gente tem que fazer o bem naturalmente, né? Quando tiver o alcance de fazer o bem para alguém, sempre primeiramente, a gente sempre frisa isso, né? Nós aqui, que a gente deve sempre em primeiro lugar fazer o bem primeiro a nós mesmos. Porque é muito comum, né? Como a gente já comenta bastante, a pessoa que desperta sua consciência, né, perante as leis divinas, né? Que quer fazer o bem, mas aí ela quer fazer o bem só para os outros. Aí esquece dela, né? E acha que fazer o bem é fazer o bem, abraçar o mundo, fazer o bem para todo mundo, mas não é isso aí, né? E às vezes ela tem um monte de problema, um monte de dificuldade, e ela não sana suas dificuldades, né? Ela não se ama, não se valoriza, e daí quer fazer o abraçar o mundo, né? Então a gente, primeiramente, nós temos que ter equilíbrio para conosco mesmo, nos amarmos, né? Nos darmos o devido valor, né? E como disse ali, cuidado da nossa saúde, ter um equilíbrio do corpo, da mente, para eu poder ter equilíbrio, para poder sanar uma dúvida, auxiliar alguém, socorrer alguém, né? Está tranquilo, está em paz, né? Não tem como eu pegar e sair abraçando o mundo, socorrendo alguém, mas eu sou cheio de problema, né? Ele até pode fazer, né? Muitas vezes ele está cheio de dificuldade ali, faz meio, né, na obrigação, correndo, porque tem que fazer e deixa, né, as dificuldades dele de lado, né? Então a gente tem que cuidar bem da gente, né, em primeiro lugar, né? Não que a gente vai ser egoísta, no sentido de ser egoísta, não, querer saber só a mim em primeiro lugar, né? Não nesse sentido, né? Entenderam, né? No sentido que a gente tem que estar bem com a gente, fazendo o bem para nós, estar bem conosco, para poder refletir, fazendo um bem para o meu próximo, né? Mas é que às vezes tu vendo as dificuldades dos outros, tu descobre que as tuas não são nada. Porque todos nós temos dificuldade, né? Ninguém tá ali, eu não tenho nada, vim aqui tranquilo, sereno, vou ajudar todo mundo. Ninguém é santo aqui ainda, né? Que nem um Francisco, né? Que veio aqui e ajuda todo mundo e tem as dores dele, mas ele não, né? Ele faz o bem tranquilo, não se queixa de nada. Todos nós temos nossas dificuldades, né? E às vezes a gente, como ela disse, às vezes a gente vê, às vezes a gente acha que tem problema e quando a gente se depara com o problema do outro, que é um baita de um problemão, né? Que ele tem, aí tu pensa assim, poxa vida, às vezes eu reclamo da vida, mas o outro vem com um baita de um problema, né? Maior que o meu. Então são coisas assim que a gente deve, se eu tenho condições de refletir e auxiliar naquele momento, com certeza a gente deve estender a mão, né? E vai servir de aprendizado para nós, né? E vocês querem ter uma experiência assim de realmente fazer o bem de coração, é quando tu faz o bem e tu te sente feliz com aquilo que tu fez. E aí, essa é a prova real que tu fez o bem de coração. Quando tu faz aquele bem assim que tu... coisa boa que eu consegui fazer um bem para alguém, ajudar, sabe? Que a tua consciência diz. Isso é um bem de coração. Ao contrário, quando tu faz uma coisa assim, eu fiz, mas muitas vezes a pessoa nem me deu obrigado, nada, sabe? Eu fiz, daí já não fez de coração, né? Já fez, já tá reclamando, já tá... É diferente, né? Então é uma questão assim de sentimento, né? Então tem a 720A, que aí no teu tem a 720A, que é continuando a 720 é da mesma, né? Ele diz assim, ele faz uma nova pergunta dentro da pergunta. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias?
Então haverá então nós se privar, né? Nessas privações que a gente muitas vezes faz o bem, que a gente faz o bem, somos voluntários, né? Muitas delas são meritórias? Vamos ver a resposta. Sim, a preparação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e leva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for um fingimento, será apenas uma arrisão. Fingimento? Irrisão. Antes fala Fingimento será apenas uma irrisão. Se a privação não passar de fingimento, aí aqui de simulacro, viu só? Aí já fala, já explica melhor. Então há privações, né? Mas há privações voluntárias desde que a gente está se privando das coisas inúteis, né? Quando a gente procura fazer o bem, né? Que a gente não coloca em primeiro lugar as coisas necessárias, né? O bem a nós e ao próximo, e deixa de lado as coisas assim que são, né, os desprendimentos da matéria. São coisas assim, são muitas inúmeras coisas, né? As privações muitas vezes que nem, por exemplo, hoje. Por exemplo, eu poderia estar olhando a minha novela, né? Da minha novela, não posso perder, mas estou ali estudando, ouvindo, né? Então ela está se privando de coisas inúteis, né? Então com certeza é um mérito, né? Mas tá dando o jogo do meu timão, hoje não posso perder a final de campeonato, né? Aí eu largo tudo, casa espírita, hoje não quero saber disso tudo, eu vou lá pro meu timão, né? Mas isso não é uma coisa, querendo ou não, né? A gente sabe que não é uma coisa assim importante, né? Mas a gente sabe que a maioria que vive no mundo, Deus o livre falar do meu timão. Como assim, inútil? Isso é a coisa mais importante, não é? Muitos dizem, o mais importante para mim é meu timão, não é? Não ganha nada. Eu fui um que eu fui fanático. Então eu posso dizer porque eu passei por isso. E que muitos passam hoje. Com certeza naquela época eu largava tudo mesmo. Nós temos dois em casa que chegam a se morder. Então eu passei por essa experiência. De largar tudo, de comer os dedos, de se atirar na frente da TV, não perdia nada, discutia, Mas tu conseguiu se livrar disso, é forte, né? Então, esse fanatismo É muito forte. São coisas assim que a gente, para muitos pode ser muito difícil, né? Mas aí é uma questão assim de esforço da pessoa, né? De a pessoa ver o que é importante, mas sempre tem aquela questão também de tu despertar para a realidade da vida, né? Todo mundo uma hora, um dia vai despertar para a realidade. E aí vai ver que outras coisas são banais. Aí tu pensa assim, poxa, mas tantas coisas inúteis que eu fazia que não há necessidade. E então são os esforços, né? A moral é essa aí mesmo, é o despertar para a realidade. Porque enquanto a gente não desperta, a gente vive nas coisas do mundo. Como tu falou, servir a Deus e a Mamon, né? E nem eu já disse também, eu adorava um bailão. Né? Olha as confissões aí, confessionário, aproveita o momento. Eu adorava, vamos se confessar eu adorava aqui. bailão, né? Mas adorava dançar, meu Deus, me dava uma alegria assim, não tem coisa que me deixe mais feliz do que dançar uma noite inteira. Mas como eu vou ir para um bailão? Não tem condição, por quê? Porque tu estuda, tu sabe, tu tem consciência de tudo. Tu vai pra lá, tu vai estar sabendo que todo mundo vai estar bebendo. Que aqueles que estão bebendo tem mais 59 na volta deles que estão bebendo. Tô sabendo que eu sou médium, que eu vou absorver tudo que está acontecendo ali naquela volta pra mim, mesmo sem eu querer. É um ambiente que não é É um saudável, ambiente né? carregado, não é salutar. Ou tá comendo provavelmente o cigarro dos outros também, que já faz mal pra saúde. Então são coisas que quando tu acorda, como eu disse,
para essa realidade do que é verdade de verdade e o que é uma ilusão do mundo. É uma ilusão que o mundo cria para que tu tenha segundos de felicidade. São segundos de felicidade que tu tem, né? Com que o mundo te propicia, tipo, como um jogo de futebol, tu vai lá, ai, teu time tá ganhando, teu time enlouquece, ai, euforia, adrenalina, 369, pá, passou. Acabou. É. E são assim, e hoje em dia o mundo assim tem muitas ofertas de distrações, né? Em todos os campos, né? E aí então eu tenho que procurar, né, ver o que é lícito, né? Porque certa feita um mentor amigo disse, né, numa reunião, cuidado com as distrações, hein? Porque são muitas as distrações. Tipo assim, a gente deve focar no principal, ó, cuidado, foca aqui, ó, aqui é o principal. Né? Cuidado com outras coisas que não são coisas banais, né? São distrações, né? Aí há Então, séculos que... e séculos a gente faz tudo errado, né? Porque na verdade nem fala, não dá para servir a Deus e a mamãe, mas há séculos a gente faz isso, achando que faz, né? Que eles iam na igreja só no domingo, no caso, faziam aquilo, viviam no mundo toda semana e serviam a Deus só no domingo. Então era uma coisa que eles achavam que estava tudo equilibrado. E olha, eu tô kit com os compromissos. Quando não chegava lá e ainda não, né? Não termino isso aqui nunca. Vai ficar orando, eu tenho que varrer minha casa, tirar leite das vacas e meus cachorros. Né? Um olhando para a mulher do outro, a roupa que a outra roupa. Entendeu? E daí acha que tá aí indo uma vez na igreja, sei lá, já tá kit com os compromissos com Deus, né? Mas aí aqui a gente aprende bastante coisa que para nós já, espíritas, já orar e vigiar é 24 horas, né? Não é só no dia que tá na casa espírita, que eu tô bem, o resto eu, né, faço um monte de coisa errada. E é através da experiência também, de tu passar por tudo isso, entendeu? A partir do momento que tu tem interesse, tu começa a estudar. Tu começa a estudar, tu começa a aprender, tu começa a aprender, tu começa a praticar, tu começa a vivenciar. Quantas coisas a gente já viu mesmo na mediúnica? Que tu vê, não é mentira, não tem como dizer, estão inventando. Não é, a gente sente, a gente vivencia aqueles momentos ali. A gente vê situações que a gente fica pensando, poxa, eu jamais gostaria de passar por uma situação dessa, né? Imagina tu tá desencarnado e não imaginar que tu tá desencarnado. E não dizer, porque tu é louca da cabeça. Tá, pode ser, então, mais louca é o Ederson que não sente coisa nenhuma e acredita em tudo isso. Entendeu? É o médium pedra? O médium tijolo que chama. Tijolo. Mas é como a gente refletiu, né? É o despertar da consciência, é o cair em si. Né? Que nem a parábola dos dois filhos, ao ponto que ele chegou lá, saiu da casa do pai, né? Que tinha abundância, e chegou ao ponto de comer as bolotas dos porcos, né? Então você chegou ao fundo do poço, né? E aí então ele cai em si e pensa assim, poxa vida, né? Mas agora eu estou aqui, estou aprendendo das leis, né? O caminho de volta para a casa do Pai, né? Esse é o caminho que Jesus nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então estou no caminho, o caminho é esse aqui, ó. Agora eu tenho um livre-arbítrio, né? Eu vou fazer minhas escolhas, eu quero seguir esse caminho, eu não quero. Né? Então é o despertar da consciência que vai fazer com que eu vá refletir sobre a minha vida. O caminho que eu estou, né, andando, né? O que eu estou fazendo na minha vida, as paixões, né? O que eu estou priorizando em minha vida. Se eu priorizar as coisas do mundo em primeiro lugar, deixar Deus em segundo lugar, né, eu posso, só que eu vou responder por isso, né? E aí então um dia, me mesmo despertando a consciência, né, que estava equivocado, mesmo assim, como a gente não é santo, aí nós vamos ter os desafios, né? Aí que vai reconhecer o verdadeiro espírito pelos esforços que faz
para combater suas más inclinações, né? Aí, aí que vai começar a jornada de caminho, né, de volta à casa do Pai. Ou seja, não tem que trilhar, recolher todos os espinhos, né? Tudo aquilo que a gente deixou pelo caminho, né? As coisas ruins. E com consciência, agora a diferença é que nós temos consciência de tudo isso que vai acontecer nas nossas vidas. Né? Que ninguém pode dizer assim, coitadinho de mim, por que está acontecendo isso na minha vida? Não, tu já sabe, já. Entenderam? O despertar da consciência. E aí vai ter os desafios das tentações do mundo, né? As distrações. Que vai fazer de tudo para nós desviarmos do caminho, mesmo que tu tenha consciência. Mas às vezes o mundo é mais forte e que faça com que tu mas deixa eu dar uma escapadinha aqui, ninguém vai ver, ninguém sabe de nada, entendeu? Mas a minha consciência sabe. Tu sabe que isso não é lícito e você está desviando da rota. Vai haver consequências, né? Fale. Esqueceu. Mas a gente conseguiu entender bem sobre isso, né? Então aqui diz assim, ó, dessa questão, meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. Viu só? Não é o Ederson que está dizendo. Mas o Ederson está pegando pesado, está muito radical. Mas não é o Ederson, cara. É o que está escrito aqui. A gente está só fazendo um estudo reflexivo, né? Está refletindo em torno das questões. Né? Então, o grande mérito nós é resistir a essas tentações, né? Para não se desviar do caminho reto, né? Esse é o grande desafio. Porque o que sai do caminho reto são coisas inúteis. Viu? É o que diz aqui, ó. Claro, como a gente estudou antes, nada impede, mas eu quero dar uma passeada, quero dar uma descansada. Desde uma coisa saudável, descansar, tudo, fazer uma coisa saudável com a família, tudo tranquilo, não tem nada é proibido, né? Desde que não haja excessos, né? Como disse antes também, né? Vejo que tudo tem um equilíbrio, né? É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante, ó. Se a privação não passar como diz ali, tinha dito antes, essa palavra é simulacro, palavra complicada, né? Ali dizia outra coisa, né? Será uma irrisão. Mas a gente entendeu bem, né? O recado. Então as questões acima nos convidam a entender ainda mais a exortação do autor espiritual, ao afirmar que não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelir-lhes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. A própria lei de conservação indica ao espírito o caminho para atender às suas necessidades e vai além, permitindo que o espírito busque o bem-estar na terra. Acrescenta, porém, que essa busca deve estar em concordância com as leis divinas, para que haja mérito na ação. Ademais, em relação às privações voluntárias, que se façam objetivando expiar alguma falta. Os espíritos da codificação ensinam que há mais mérito em fazer o bem ao próximo do que se privar de algo que muitas vezes nem faz tanta falta. Então, frisando aqui o que a gente refletiu, né? Muitas pessoas escolhem as privações, pois é mais fácil se omitir, deixando de fazer algo, do que agir em busca das virtudes, para si e para o companheiro. Viu? Então elas não conseguem, né? O mundo é mais forte, né? Então elas não conseguem se privar. Da mesma forma, podemos entender as palavras do benfeitor espiritual ao dizer: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. O convite da vida é justamente o contrário, para que em meio aos irmãos em humanidade,
sejamos os aplicadores das leis divinas. Então fala lá no texto também, né, do Evangelho, que o benfeitor diz que muitos querem viver uma vida mística, né? Que é mais fácil também, né? Tu acreditar no misticismo, nas coisas, né? Ficar cultuando ali, né? E ficar tentando prever as coisas, né? Tentando ver a sorte ali também, né? Mas isso tem explicação, porque o ser humano gosta de ser enganado. É verdade! O ser humano gosta de ser enganado, de viver num mundo de ilusões, assim. É, o mundo Ele místico. gosta né? dessa coisa. Ah, que lindo! É sério! Entendeu? Ele gosta disso. Acho que 99% da população gosta. É, porque pensam bem, né? Quando a pessoa ouve a realidade da vida, que nem a doutrina espírita nos ensina, daí quantas pessoas querem ouvir, né? Por exemplo, se nós vamos falar aqui de coisas místicas, né? Vamos prever o que o Pai Francisco está prevendo, vai acontecer isso aqui, fazer previsões aqui, sabe? Numerologia, coisa arada, um exemplo. Te garanto que tá cheio de gente aqui fazendo pergunta e no privado e quer consulta, isso e aquilo. Principalmente tu cobrar. Agora tu vem aqui, tu fala sobre as leis, né? A gente vem aqui e vai, né, refletir sobre as leis e tudo, né, sobre a verdade da vida. Daí ninguém quer saber. Não, isso aí pra mim não. Vou ter que estar porque daí vai servir o chapéu pra mim, né? Vai ser doloroso, então o Ederson vai me xingar, né? Que eu fico fazendo esforço todo dia. Daí, então é isso, as pessoas querem as coisas, as facilidades, né? Elas não querem cair na real, ouvir a verdade. Porque muitas vezes a verdade é dura, né? É dura porque eles não querem entender a verdade, fazer os esforços. Aí se torna dura mesmo. Agora, a partir do momento que tu cai em si, né? Que tu tem uma certa... né? Tu acorda, desperta a consciência, aí tu já vai ter uma maturidade para realmente entender. Não, é verdade, faz sentido. Eu tenho que me melhorar mesmo, tenho que fazer os esforços, né? Isso tudo aí faz sentido, né? Então vamos agora para a questão 769. Vamos pular da 720 para 769. Encontrou? Então Kardec pergunta: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Uma pergunta bem longa, né? É necessário que a gente entenda bem. Então, concebe-se a nós, né, como um princípio geral, a vida em sociedade esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será então condenável o do insulamento, ou seja, aquele que se isola, né, absolutamente, desde que cause satisfação ao homem? Então é aqueles que vivem a vida para eles, né, no caso, né? O insulamento absoluto, desde que cause satisfação a ele. Traduz a pergunta que eu não entendi nada. Então ele diz, o conhecimento geral, né, a vida social está, como a gente já viu antes, está na natureza, né? A vida em sociedade, nós não se isolar, né? É necessário estar em sociedade. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, ou seja, também existem várias, como a gente estava refletindo, muitas coisas estão no nosso meio, né?
os prazeres, muitas coisas, né? Estão no nosso meio, né? Os gostos, né? Então, estamos em sociedade, mas tem muitas coisas que estão na natureza, os gostos. Mas então, por que ele está dizendo, então, mas então, por que será condenável aquele que, no caso, vai se isolar, né? Aquele que se isolar absolutamente, desde que cause satisfação nele? Conseguiu entender? O certo é para nós viver em sociedade, vivendo como a gente já estudou, uma vida com equilíbrio. Tem tudo na natureza, né? Tudo nos é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Não, mas então daí ele diz, mas aquele que se isola então disso tudo e vive a vida para ele, né? Se isola e vive só os seus prazeres, né? Com ele mesmo e não quer dividir com ninguém, né? Entender? Agora sim. Será condenável isso? Ah, tá. Agora sim eu me entendi. Às vezes é difícil de tentar explicar, sim, né? A gente já estudou sobre isso. Tem que tentar decifrar a pergunta, fazer com que todos entendam, né? Então já é minha chave. Então vamos ver aí o que diz aí. É uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isto a aprovação? Não pode agradar a Deus uma vez pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Viu? Então é uma satisfação dele, é egoísta, né? Aquele que se isola da sociedade para viver seus prazeres. Aí dá um exemplo aqui, homens, por exemplo, que se experimentam satisfação na bebida, né? Na embriaguez. Aí ele se isola, daí fica bebendo lá, né? Até encher a cara, cair, né? E a satisfação dele, né? Então merece isso, aprovação. Aí eles dizem que não, né? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena, a não ser útil a ninguém, né? Ou seja, ele está ali vivendo aquela vida, né? Se drogando, bebendo, fazendo um monte de coisa ali, mas ele está desperdiçando, não está fazendo nada de útil nem para ele nem para os outros, né? Então isso realmente é condenável, né? É aquela história, não faço mal para ninguém. Só na minha, quietinho. Eu tenho a minha vidinha ali, faço o que eu quero ali, né? Tomo minhas biritas, não incomodo ninguém. Alguns já incomodam, outros não, né? Mas aí ele tá vivendo uma vida egoística, né? Uma vida vivendo só um mundinho dele, né? E na verdade a vida está em a natureza viver em sociedade, né? Como diz ali, né? Ele estudou. Então Tem tudo um a ver. comentário aqui. Porque na realidade o insulamento atrofia o pensamento do homem, que não tendo com quem se relacionar, perde a oportunidade de aprendizado da vida, que só chega até nós através da vida em sociedade. E qualquer tipo de insulamento é sempre temporário, porque ninguém aguenta muito tempo sem a presença de outro ser, mesmo que não seja humano. Eu me lembro, isso faz me lembrar também que Cachorro. eu me lembro uma fase também que eu gostava muito assim de trabalhar, comer, dormir. Eu chegava em casa assim, tomava o meu banho e adorava assim comer, depois eu olhava filme ou jogava videogame, sabe? E vivia uma vidinha assim, pra mim tava ótimo. Eu olhava meus filmes que eu gostava, né? Ficava na minha, me isolava no meu quarto, jogava os jogos que eu queria. Né? Para mim, como diz aqui, aparentemente, parecia ser uma satisfação, né? Mas na verdade aquilo era um vazio, né? Era um vazio, não era uma satisfação nenhuma, né? Que não estava sendo útil em nenhum sentido, né? Não estava fazendo nada de bem nem para mim e nem para ninguém, né? Então era uma vida puramente egoística, né? Querendo viver só o meu mundinho, né? Hoje é o dia do confessionário. Só vocês que não se confessaram ainda. Vocês vão ficar devendo essa aí. Vocês estão muito quietos. É assim, né? Nós já se confessamos aqui, eu 12, ela já também, vocês não. Ele também falou que já se foi o sítiozinho dele.
A chacrinha, né? Adoro a chacrinha. Voado aqui de saco. Botar um açudezinho lá, criar peixe. Barulho na cabeça, dia e noite. Nem cachorro ainda. Só os passarinhos. Aí de manhã assim, os passarinhos gritando. Deixa eles não incomodam. O passarinho pode, ele diz. Aqui é cachorro, aqui é gente, é carro, é um monte de coisa. Aí lá não, é o silêncio, tu levanta de manhã, uma paz assim. É só um galo. Não tem problema. Não vai ter galo também. Não tem problema. Acho que ele não vai ter bicho nenhum, só pra só os Vai ter passarinhos. bicho. A pessoa que gosta de fazenda gosta de bicho. No caso do bicho, é assim, ele é só que nem agora meu vizinho tá fazendo lá Que vizinho? o teu lá, o Hélio tá fazendo. A casa? Sei lá, tô na casa. Aí começa. 5 horas da manhã começa. Aí todo mundo acorda e para. Mas que ele tem o prazer de acordar todo mundo, aí para. Aí não faz barulho o dia inteiro. Aí tu dá uma relaxada e começa com betoneira, mas que ele cuida, sabe? Porque o cara tá. Mas tu já orou por ele? Já fez oração? Esqueceu. Não sabe. Nem sabe. Tu lembrar assim já logo, mas que droga esse barulho, por exemplo. Cara, aí em vez de pensar assim, que Deus abençoe, dizer que possamos ter paz, acalmar esse barulhinho. Viu só? Eu não sei não, eu vou ter que subir isso na casa da Beth e dar uma olhadinha lá. Eu acho que ele tá usando a minha parede. Ele tá usando a minha parede. Mas vamos lá, deixa o vizinho pra depois, vamos continuar, vamos ver. Depois tu faz as pazes lá com o vizinho lá. Depois tu faz oração por ele, depois tu me conta, tá? Mas tem que ser oração sim, né, de coração, que Deus ajude. Não adianta fazer depois xingar, né? Vai demorar. Aí depois tu me conta, Vai demorar. Pois é. Aqui ali, mas tem umas luzes da minha filha. Ai. Então isso aí, mas tu tem que pensar que esse vizinho é um necessitado, né? É um que veio pra te, né? Pra te tolerar ele, pode né? Ser pior. É. Olha que ele volta como tua mulher, tá lascada. Qual é a questão que a gente tá? Perdi aqui até. 769? 769, tá. Então vamos para 770, a próxima. Kardec pergunta: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Entenderam a pergunta? Não. Então, dando continuidade ao mesmo raciocínio, a continuação. O que se deve pensar dos que vivem em absoluta, né? Querem se excluir de tudo, reclusão, né? Fugindo das coisas, né? Fugindo ao pernicioso contato do mundo. Ou seja, ele também ele quer se excluir, não quer saber de nada, né? Não, mas e os budistas? E os budistas? Eles vão falar, fiquem lá nos retiros. Olha só que bom. Mas eles fazem caridade, não fazem? Não, eles fazem o voto, eles ficam lá só lá naquele monastérios, né? Que chama, a vida deles é aquilo lá. Coisa com as pessoas. É que nem pra padre. Não. Se tiver tudo que tu tem que dar pra igreja. Tu entra dando tudo e sai sem nada. Eu achei que eles fazem Padre caridade. é assim. Por que o padre não pode casar? Para não ter indenização. É assim como tem aquele, tem como é que é, tem o das conventos, essas coisas também, né? Fica ali, fica só vivendo ali. Então o que é? Então ela deu um bom exemplo também, ó. Aqueles que querem se excluir de tudo, vivendo o seu mundo, ou aqueles também que acham que ficam lá num templo, né? Ficam num retiro, ficam no monastério, né? Acham, será que tá tudo certo? E daí o que diz a resposta? É duplo egoísmo. A resposta bem curta, né? Uxi. Então, duplo egoísmo, hein? Duplo egoísmo. Porque, na verdade, ele não quer saber de nada, né? Ele sabe das dificuldades do mundo, daí por isso um duplo egoísmo, né? Porque ele não quer saber de nada mesmo, né? Sim. Tem um comentário que deve ter mais. Ficam relegados à retaguarda da vida, onde, segundo Jesus, haverá sempre dores e ranger de dentes, além de estagnar as potencialidades íntimas que só afloram quando se vive em conjunto.
numa troca incessante de informações que são necessárias para que o espírito esteja sempre a par dos acontecimentos, das nossas invenções, novas tecnologias, novos avanços nos campos da medicina, ciência e da arte. Eu agora pensando sobre os budistas, eu também acho que cada um tem uma evolução, né? Se eles são budistas, é porque eles ainda não estão preparados para enfrentar o bem que a gente tem que fazer a todos, se abdicando de si mesmo, né? Então talvez seja melhor que eles estejam lá fazendo as suas meditações para não estar fora de lá fazendo mal para os outros. Pode ter sido uma maneira que foi, né, a espiritualidade arrumou de gente, travar a pessoa ali, né? Não fazer pior. Como a gente fala da nossa própria evolução, né? Há pouco tempo eu era uma pessoa, né? Com o que eu aprendi e o que eu entendi e o que foi, né, praticado na minha vida, para que eu pudesse ter esse entendimento, a gente foi evoluindo a um ponto de agora eu não preciso mais disso, né? Mas eu tenho que me dedicar a isso aqui, né? Que a gente trabalha em prol de ajudar os outros e a gente mesmo. Mas tem que chegar nessa evolução. Cada um tem, assim como aquele de cada religião, né? Os evangélicos, os católicos, cada um tem uma evolução e consegue chegar num tipo de pensamento, né? Em relação às coisas. Eu acho que é assim também com eles, né? De repente eles precisam estar lá naquele momento de melhor eu ficar aqui do que eu estar lá fora. E é um aprendizado, porque é um aprendizado que eles estão aprendendo ali a meditar, ficar tranquilo, né? Sair deles mesmo, né? E aí então, ou seja, eles estão trabalhando aquilo ali, né? O seu eu interior, ali, a meditação, para futuramente aquilo tudo que ele aprendeu ser testado, né? Aí ele vai ter que provar aquilo, entendeu? Eles agora vamos te botar no rame-ramo, que chama, né? Nas dificuldades ali, na correria ali, para ver como é que se tu vai conseguir agora aquilo que tu aprendeu, vai conseguir te equilibrar. Aí vai ser uma prova para ele, né? Ele vai ser testado. Pode ser um preparatório mesmo para a vida futura. Que daí ele vai ter que botar em prática aquela meditação, aquela paz, aquela tranquilidade, né? Ele vai ter que, numa briga, numa situação difícil, ele vai ter que estar zen, né? Como se chama? Eu quero estar zen. Aí eu quero ir para um monastério, para um retiro para estar zen. Que lá é fácil estar zen. Mas bota ele num ônibus lotado, aí na correria do dia para ver como é que fica. Ele vai ficar zen. Ou dentro de um ar turbulento, aí cheio de criança, né? Para ver se ele vai estar zen, né? Ele vai ficar zen passivo. Ali, aqui em Três Coroas, parece que é Três Coroas que tem um monastério ali. Tem. Acho que é Três Coroas, parece que tem. Ivoti que tem um monastério. É? Vai pra lá? Vou para meu sítio, viver. Então vamos para agora é 770, né? 770, aí então o duplo egoísmo não ficou satisfeito com o duplo egoísmo. Aí ele perguntou mais na letra A: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Aí já é uma outra situação, né? Aquele que está numa situação difícil, expiação, né? Daí não será mais meritório aquele que se retrai, né? Se priva, que ele está numa situação penosa, está, por exemplo, numa situação difícil, né? Daí ele tem que se privar, né? Daí será que não seria um mérito para ele? Que ele está numa, por exemplo, problema, sei lá, problema de saúde grave, sei lá, né? Aí ele se retrai, né? Ele se isola para não prejudicar, de repente. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se aquele que o busca uma privação penosa?
difícil, eu tenho mais mérito. Vamos ver a resposta, então? Fazer maior o bem do que o mal que se tenha feito, essa é a melhor expiação. Com este retraimento, evitando o mal, o homem cai em outros, pois esquece a lei de amor e caridade. Aqui novamente eles insistem, né? Não existe nenhum tipo de privação, né? Nem que seja penosa, entendeu? Porque eles pensam assim que todo mundo tá ali, tá? Mesmo que esteja uma dificuldade, mas tá ali. Para alguma coisa ele serve ainda, né? Claro, salva ali, a pessoa tá entre a vida e a morte, né? Daí não tem o que fazer, né? Mas se a pessoa tá com alguma dificuldade ali, mas que dá pra... Até eu me lembro agora, me veio uma lembrança do Chico, né? Seu Chico participava com nós aí. Ele gostava de contar, né? Aquela lá no norte, lá. Acho que era no norte que ele disse que uma situação difícil, assim, ele tava assim parar, quando veio assim se rastejando, assim, no meio de um brejo, de um mato, assim, um cara vendendo, sei lá o que ele tava vendendo, balinha, sei lá o que era, para sobreviver, que ele tinha só os toquinhos e se rastejando para vender para ter o seu dinheiro. E aí, cara, daí tem tantas pessoas que às vezes perde só uma mãozinha, uma coisinha, já fica ali a tirar, bota uma caixinha, né? E esse aí não, esse aí ele tinha os tocos, né? Mas ele podia ainda dar um jeito, ele foi à luta, né? Sim. Viu? Ele tinha uma utilidade ainda. Eu vi no É o esforço dele, né? Então, ou seja, não existe, né? Retraimento. Ele só diz assim, ó. Novamente, isso continua a dizer fazer maior soma de bem. Ou seja, esse ele vai fazer o bem no limite de suas forças, né? O que ele pode fazer? Alguma coisa ele pode fazer. Agora, se ele já botar na cabeça, mas eu não sirvo pra nada, olha aqui, coitado de mim. Daí não presta pra nada mesmo, né? Porque ele já botou isso na cabeça dele, né? Agora, se ele tiver força de vontade, ele não consegue fazer alguma coisa? Ele consegue, né? Basta querer. Até vencer os seus próprios obstáculos, no caso, né? Se ele tem uma doença, por exemplo, né? Tem uma coisa que está mais normal hoje em dia, uma pessoa com câncer, né? Ela se salva porque se quer ou se atira porque se quer. Deixa a doença tomar conta dela porque ela quer deixar. Eu tô com câncer agora, meu Deus, eu vou morrer. Isso está me consumindo. Vai consumir? Vai. Mas se ela lutar contra isso, né? Se ela tiver força de vontade e ela, não, vou continuar. Enquanto eu estiver de pé, eu vou continuar. E a gente tem um exemplo vivo, né? Uma pessoa que não tem religião nenhuma, né? A nossa amiga lá. E ela já está há anos já com câncer, um monte de problema. Tu olha assim para ela, parece uma pessoa normal. E ela limpa toda a casa, faz todo o serviço com prazer, gosta de cuidar do lar, do marido, dos filhos, do neto. Olha, cara, é incrível, cara. Tu vai pra lá, assim, tu acha que tu tem dificuldade, assim, tu olha, assim, tu aprende muito, sabe, com essa pessoa que já tá há anos com doença e ela não se entrega. Ela nunca se queixa, assim, pra mim, nunca se queixou pra nós, porque eu tô sofrendo, que eu tô com dor. E agora há pouco até botou um negócio para urinar na bolsa, né? E tudo, e ela carrega aquilo disfarçadamente. Olha, tu vê, não tem religião nenhuma, assim. Aí tu vê assim, tu pensa, tu acha que é só o Chico que esconde, ele tinha um monte de problema e não comentava. Mas tem pessoas assim, E aí que explicação tu dá para isso? Já faz 20 anos. Ela podia muito bem se atirar numa cama, ali se entregar, já tinha até morrido já. Mas ela não quis se entregar. E o trabalho, a força de vontade, a perseverança e aquela determinação de cuidar daquela família, ser uma esposa fiel, dedicada, cheia de doença, limpando tudo, fazendo tudo, cuidando dos netos, nunca reclama, né? Isso é um exemplo, gente. É um exemplo. Pra gente ter uma ideia, a morfina não adianta mais. Não tem o que faça passar as dores que ela sente, sabe? E já é uma pessoa idosa, viu? Não é uma pessoa jovem, essa amiga. É uma pessoa que já está com quantos anos já, né? Você já está uns 50 e poucos, né? Tá com
quase 60. Imaginem, né? Então é um exemplo, então são exemplos para nós, né? Quando a gente pensar em reclamar, pensar assim, poxa vida, Deus me deu saúde, do que eu tenho que reclamar? Eu tenho que agradecer. Nós não temos que pegar, assim, nos repreender assim, muito severamente conosco mesmo, com qualquer reclamação, né? De qualquer coisa. Exemplo, eu tenho o Bruno em casa. Ele se queixa que quer fazer. A vida dele é um tédio. Eu falei, cara, tu tem computador, tu tem videogame, tu tem bicicleta, tu tem bola, tu tem tudo. Esse é o problema. Tem criança que não tem nada. E estão brincando aí com latinha. Esse é o problema, ele tem tudo, Ele tem uma então caixa não de tem mais brinquedo graça. ali, cara, ele pode brincar. Não tem graça, né? Ele não, sabe? Aí hoje ele tava lá, ele tá, meu, vamos dar uma bicicleta. Aí fui dar volta na quadra com ele, queria jogar bola. Todo ser humano só dá valor para as coisas quando passa trabalho para ter. Não interessa quem é. O que tu ganha de graça não tem valor. Não tem. Entendi. Não sabe o valor que tem. Ele fica ali, mas aqui, cara, a gente não tem nem um terço que tu tem, nem um brinquedo que tu tem aqui. Olha a tua caixa cheia de brinquedos lá. Mas ele ainda é uma criança, né? Ele ainda pode se corrigir com que ele aprende. Sim. Mas eu digo, eu não sei, eu no lugar dessa nossa amiga que tu tá falando, eu não tava mais em pé. Pois é, mas não eu é pra não tava qualquer um. mesmo. Não é pra qualquer um. Meu avô teve câncer no esôfago, durou 10 anos. Um homem super forte, de 120 quilos ele pesava, ele um baita de um cara, ele era bugre, um baita negão. E ali, aí a avó faleceu e disse, minha mulher morreu, já se tirou, aí deu câncer nos outros, se tirou também, pronto. Já não caminhava mais, não ia pescar mais, não sei nem no portão, não sei mais. Durou 10 anos, pronto, morreu no 72 anos ele tinha, 73 anos ele tinha. Então veja que é a força de vontade, né? Então eles dizem, né? Fazer o bem, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Aí diz assim, evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai em outro. Então ele evita o mal, mas está isolado, mas ele cai em outro. Pois esquece a lei de amor e de caridade. Né? Porque ele não está praticando as leis, nada, né? Então ele sai de um erro, mas ele pode cair em outros, né? Porque ele não caiu na real aí, na verdade, né? Não caiu na real. Então veja que são as tarefas, né? Que todos nós temos, cada um de nós tem as nossas tarefas, nossas missões com M minúsculo, né? E a gente vê uma simples dona de casa que, né, foi um grande exemplo, assim, e é um grande exemplo, assim, que não é... que é isolado, né? É que nós aqui que estamos divulgando isso, a gente nem colocou nomes, nada, né? Mas é um grande exemplo, assim, é uma pessoa que está lá e muitos não colocam essas situações, que tem tantas pessoas que vencem, né, as dificuldades. Tem né? mais uma situação, além dela passar por tudo isso e se empenhar em casa, ela ajuda quem quer que seja, como ela consegue ajudar. A quem quer que seja, ela sempre tem, tu precisa, o que eu posso te ajudar, eu posso fazer alguma coisa por ti, eu não posso fazer muito agora, mas o que eu puder fazer eu faço. Sempre pessoas assim, é bom. É um espírito. Pessoas samaritanas, sabe? É os bons samaritanos. A quem passa por eles ali, sabe? Eles pegam assim, que tu precisar, eles tiram deles e te dão. E quando às vezes demora para nós fazer visita lá, mas quando eu vou lá, às vezes eu vou lá, insisto, assim, a gente volta às vezes com um lanche de lá, bem dizer. Porque, eu não quero isso, não quero aquilo, leve para vocês, dá para alguém, sei lá, sabe? Você desfaz um monte de coisa. E aí tu fica pensando assim, poxa vida, como é que pode, né? E tu chega lá, assim, que é tratado assim, como se fosse sabe? Chega lá, eles fazem banquete, tratam bem, olha, é incrível, né, gente? Uma coisa assim que é de outro planeta. Aí é uma grande lição, né, que a gente aprende, né? Que eles estão ali, fazem o bem, né, que como eles podem, né, vencendo as suas dificuldades, tudo sem reclamação, nada, né?
ainda ajuda os outros, quem pode, né? Que podem, né? Sim, sim. É. Então vamos para 771, né? Aí a próxima. Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Aqui já muda um pouco, né? Então pensar daqueles que fogem do mundo, das coisas do mundo, então ele se preocupa somente em socorrer as pessoas necessitadas, né? Aqui coloca desgraçados, né? Aí coloca o que? Aqui é desgraçado também. Mas no dele ali, né? Aqui infelizes. Óbvio, infeliz. Quem Ó. pensa Feliz nos que, está mais bonitinho. quem pensa nos que fogem do mundo para se devotarem ao amparo dos infelizes. Bem melhor. São as pessoas necessitadas, né? Os infelizes, afortunados, né? Como diz, né? E aí agora, será que isso pode? Aqui, olha, essa aqui é olha só, é meio... Pega a rata, Ó, ele tá fugindo do mundo, ele não quer saber das coisas do mundo, né? Mas aí ele se preocupa somente em ajudar os necessitados. E aí? Quer que eu leia a resposta? Não sabe a resposta? Eu achei que sim. Acha que sim. Esses se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho. Viu? Tem um comentário. Quando o isolamento do mundo e dos prazeres que a sociedade proporciona é praticado em benefício de um trabalho meritório no campo do bem, só pode trazer felicidade a quem o executa, porque nesse caso houve altruísmo, renúncia e caridade, virtudes que elevam o homem. E aí a gente tem exemplo, né? A Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Gandhi, Porque na verdade aqui tá se referindo ao mundo, né? Não é diferente mais ou menos do pensamento das outras, se isolando da sociedade, não é se isolar da sociedade. É por isso que é bom prestar atenção na pergunta, né? É aqueles que, né, fogem do mundo, não da sociedade. Porque se eles fugissem da sociedade, então eles não iam socorrer os desgraçados, né? Os miseráveis, né? os infelizes. Então é viver no mundo sem ser do mundo, né? É fugir do mundo. O que é o nosso mundo hoje? Não é o que nós estávamos refletindo antes? A gente está cheio de distrações, coisas supérfluas, banais, né? Distrações, paixões, né? Então é sair, fugir dessas coisas. Eu não quero saber dessas coisas do mundo. O meu mundo é fazer o bem. Entendeu? A moral da história é: o meu mundo é fazer o bem. Quem precisa de mim, eu estou ali, vou ajudar, vou socorrer. Agora o resto são tudo coisas, né? É desvio de rota que a gente estava refletindo antes. Então eu estou aqui, ó, focado. Fazer o bem, fazer a minha parte, né? Cumprindo os mandamentos, a lei, né? Praticando as virtudes. E auxiliando sempre quando necessário, né? Esse é o certo, né? Esse é o correto. Mas aí tem a letra A. A letra A dessa aí. Kardec não ficou contente ainda. Jesus. Ele diz assim: e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Então o retiro, que nós estávamos comentando, aqueles que buscam o retiro, a tranquilidade, né? Ou seja, eles não querem fazer, não querem trabalhar, eles vão para um retiro e vivem ali, que é mais calmo, mais tranquilo, né? Vive de doações, não é o que os retiros, a maioria deles nós estávamos comentando, os monastérios vivem de doações, né? Eles não têm sustento, eles não têm trabalho lá. Eles vivem assim, de doações dos outros e coisas, eles vivem ali, aquela vida. Viu só? O que diz a resposta? Esse não é o reino absoluto do egoísta. Eles não se isolam da sociedade, pois trabalham para ela.
Ah, eles só vão fazer um retiro tipo para descansar, eles trabalham, eu entendi isso. Então, eles são trabalhadores, vivem na sociedade, fazem um retiro só para fazer um descanso. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Não é um retraimento absoluto de quem é egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. É meio estranho, né? Mas... Lá na pergunta que tu fez, ele fala que para descansar do trabalho. Então seria o retiro aquele que busca o descanso, né? A tranquilidade. Tá, agora sim, viu? É isso que vai para evoluir no final de semana. Passa o domingo ali tudo calmo. É diferente do que nós tava, o que eu pensei antes. É dos que buscam, né? Buscam sair um pouco da turbulação, das dificuldades, do trabalho cansativo, vai descansar um pouco, arejar a mente, né? Não, daí isso não é retraimento do egoísta. Comprar um sítio para arejar a cabeça. Eles não vão se isolar, né? Eles trabalham, mas eles vão buscar um momento de descanso. Agora sim, todo mundo entendeu agora. Eles vão só fazer uma relaxa cada um pouquinho. Isso não tá certo. Mulheres não têm descanso. Quando tem filho, então, né? Quem comeu a maçã? Sempre fica essa. Quem foi a primeira que pegou a maçã assim? Comeu. Das raízes. Lembra, papai, que começou o estudo, daí eu comi 2 bananas. Eu falei maçã, ele queria falar da banana. A participação. Participação especial. Falou em maçã, ele falou, não, ele comeu banana, tá certo. É melhor a banana, né? Deixa a maçã pra lá pro tempo do Adão e Eva, né, filho? Então, mais uma vez, os mentores espirituais asseveram que mais vale a ação virtuosa do que a omissão egoística. Entendeu? Então, mais vale, então, né, se esforçar para uma ação no bem do que uma omissão, né, do que não fazer, que vai estar sendo egoísta. Né? Isolar-se do mundo com o fito de se aproximar de Deus ou de se afastar da vida mundana não acrescenta ao espírito nenhum aprendizado, pelo simples fato de não ser possível a prática das virtudes vivendo sozinho. Não tem como praticar as virtudes vivendo isolado, né? Como é que eu vou praticar a paciência, né? Se eu tô ali calmo, sozinho, tranquilo, ninguém me irrita, aí é fácil, né? Eu nem imagino, na verdade, que eu ia até ficar entediada. Então é assim, é nas dificuldades do dia a dia, no trabalho, a gente cai, é ali que nós vamos praticar as virtudes. Né? Porque senão não tem graça. Como é que tu vai aprender se não vai praticar, né? Sim. É a mesma coisa. Então tal atitude é diferente para aqueles que se afastam da sociedade, para ir em busca dos sofredores, que deixam o conforto do lar e do convívio com a família para ir ao encontro dos doentes e famintos de países africanos, por exemplo. Esse ato é meritório aos olhos de Deus, pois o espírito que se dedica ao próximo está em sintonia com a lei do trabalho, exercitando a virtude da operosidade. Assim como aquele que se afasta momentaneamente da sociedade, a fim de buscar o descanso físico e mental, também não há reprovação nesse ato, pois o espírito que se permite tal comportamento está em sintonia com a lei do trabalho, em momento de repouso meritório aos olhos de Deus. Desde o Velho Testamento lá, né? Guardai o sábado, né? Que naquela época eles tinham o sábado que era o descanso, né? E eles eram severos mesmo com aquela... Para eles não podia fazer nada, né? Aí tanto que deu um reboliço quando Jesus veio, começou a curá-la, não podia também, começaram a pegar no pé de Jesus, né? Eles, poxa vida, mas não é... Mas como assim vai deixar a pessoa morrer? Né? Como assim? Né? Vai preferir deixar morrer do que ajudar, né? Tudo tem, né? Agora sábado não pode. Agora eu vou deixar de dar comida para os animais também, porque descanso, não pode dar comida também. Então são coisas Porque eles assim nem comiam, né?
Fazer um jejum, sabe? Na verdade o jejum deles era até o final do dia, daí de noite podia encher o buchinho, daí, né? De noite Essa era a realidade. Já às 6 da tarde, parece. Aí o jejum, daí depois de noite, aí imagina. Que nem né? eu fui criado, quinta-feira, antes da Sexta-feira Santa, já quinta-feira, meio-dia, eu não podia comer mais carne. Aí passava quinta-feira, meio-dia, almoço, a janta, sexta-feira, o almoço, até a janta. Não podia comer carne, só no sábado. Assim, eu fui criado assim. São tradições, né? Rituais. Isso a mãe sempre destruiu nós, né? Pra isso aí, né? Já são muitos que têm essas tradições aí, né? Nós. Já pra nós já não tem nada disso, né? Acabou essas coisas, né? Então tá, gente. Uma sardinha, né? Fizemos uma sardinha lá e comemos. Então o horário nos convida, Muito bom. Vamos deixar então vamos deixar um título cheio aqui, um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, um anjo guardião, que ele fala nas instruções dos Espíritos, no item 26 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vamos deixar para semana que vem. Quer que eu anote isso? Então tu pode anotar, mas eu vou deixar já aqui já. Vai deixar marcado? Marcado Não aqui precisa, já. Né? Quer minha caneta? Sempre pegar na minha caneta, não adianta. É só um pontinho que eu vou fazer. Ali na tua frente, né, criança? Então tá, gente. A gente refletiu bastante e nós vamos ter mais um encontro dessa lei de sociedade, porque o primeiro até que a gente refletiu só um texto. Faltou pouca coisa agora para terminar no próximo. A gente terminou, teve que ser, senão daria 2 encontros, né? Mas a gente termina e já começa o outro. Mas então tá, vamos agradecer a presença de todos que estão participando, que apareceram, vamos abraçar todos. A nossa irmã Édela, a Elizabeth, né? A nossa irmã Rose Silva, a minha mãe Lisete, o nosso irmão Roque, a nossa irmã Terezinha. Sintam-se todos abraçados. Obrigado pela participação de todos. É muito bom. A irmã Elizabeth diz obrigada. A cada encontro de estudo somos conhecimento. Que bom, né? Graças a Deus. É muito bom a gente saber que a gente vai sempre aprendendo, né? Juntos. E ela continua dizendo, o egoísmo é algo que se tem que trabalhar e muito, com certeza, né? Trabalhar muito. A nossa irmã Édela diz, a paciência deve ser muito trabalhada. Se estamos sozinhos, não tem como sabermos se seremos pacientes quando os problemas chegam até nós. Com certeza, né? Que bom. É nas dificuldades que a gente vai exercitar os nossos vícios que a gente tem ainda, né? O orgulho, egoísmo, né? Ou outros, né? Então, muito obrigado, tá, pela participação. E, se Deus quiser, na quinta-feira que vem estamos aí de novo, né? Então, vamos convidar todos a fazer a nossa prece de encerramento. Vamos, então, nesse momento, agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo os ensinamentos da doutrina espírita que Jesus nos legou. Ao nosso Pai Francisco, pelos seus bálsamos, por essa luz, por nos iluminar as nossas mentes, ao nosso mentor amigo que nos inspira, está sempre conosco, nos protegendo, nos auxiliando, nos inspirando a trilhar pelo caminho reto. Agradecemos e que abençoe e ilumine a todos, Senhor, que estão participando conosco, aqui presencialmente, encarnados e desencarnados, a todos que estão nos seus lares, que possam também receber o amparo, conforme as suas necessidades. E agradecemos por tudo, Senhor, por mais esse encontro da noite. E damos então por encerrado as nossas atividades da noite, que assim seja. Então tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.